Fala galera do Raposeiros, meu nome é Lucas Santiago e vamos para mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro. Mas antes disso, solta a vinheta! Cruzeiro, o guerreiro dos gramados, sou cruzeirense apaixonado e pra sempre eu vou te amar. Cruzeiro. Começando mais um vídeo falando sobre o Cruzeiro aí, falar das últimas informações do Cruzeiro, essas negociações no mercado aí, o Cruzeiro tentando alguns jogadores, questões aí do pagamento da dívida na FIFA e muito mais. Vamos para a primeira notícia aí, falar sobre o Marcelo Moreno, ele que os números dele pela seleção boliviana supera a Messi e a Neymar. Mas a pergunta que todo mundo quer fazer, por que o Marcelo Moreno ainda não conseguiu deslanchar com a camisa do Cruzeiro? Gente, no primeiro ano eu achei ele muito mal. O Marcelo Moreno foi muito mal no começo dele no Cruzeiro, assim, foi bem abaixo. Mas no segundo ano, que foi esse ano, eu achei que as participações dele foram boas, não foram ruins. Teve jogos ruins, lógico, mas a grande maioria foi boa, tanto que ele fez alguns gols. E ele foi assim, o Felipe Conceição não era muito adepto ao futebol do Marcelo Moreno, deu uma encostada nele. O Mozart também, mesma coisa. Depois que o Luxemburgo veio, o Marcelo Moreno começou ali a ter umas chances. Aí ele começou a fazer uns gols, se destacar e tudo mais. O Mozart ele só mesmo destacou aquele jogo contra o Botafogo. Mas tirando isso, ele, como se diz, não estava tendo muitas oportunidades, uma sequência boa também. Com o Luxa ele começou a ter uma sequência, fez os gols e até fez aquele gol com o Operário, que ia ser aquela vitória épica do Cruzeiro ali, a gente tentando ainda brigar pelo acesso. Acabou que o gol foi anulado e depois disso ele foi convocado, aí o Thiago ganhou o espaço dele, ganhou com mérito, estava jogando melhor. Mas eu vejo o Marcelo Moreno um bom jogador, mas ele precisa daquele sistema de jogo, gente. Marcelo Moreno não é jogador de buscar a bola, ele não é jogador de ficar, sabe, criando jogada. Ele sempre foi um jogador que precisa que a bola chegue nele para ele finalizar e fazer o gol. Ele é um finalizador e matador. E olha, eu vejo muito a falta, não só do Marcelo Moreno, eu vejo que o Thiago sofre isso, todo mundo que entra naquele ataque. Porque a gente precisa de atacantes de ponta que faz jogada e joga a bola assim, como se diz, né? Faz e me abraça. Laterais do Cruzeiro só cruzando bola, que Deus me livre. O melhorzinho que a gente tinha é o Cáceres, saiu do time, ele conseguia ainda fazer umas jogadas dessas. Então assim, às vezes eu fico meio pensando nisso. E a gente também precisa de um meio de campo, um camisa 10 ali que consegue fazer as jogadas para o atacante, para os jogadores de ponta, os volantes dar aquela chegada. Então para mim é um sistema de jogo todo. Por isso que até hoje o centroavante no Cruzeiro não tem dado muito certo. Essa é a verdade. Mas assim, eu apostaria no Marcelo Moreno para 2022, daria uma moral para ele novamente. É um cara que gosta do Cruzeiro, que quer ficar, e é um cara que tem futebol. Se ele não tivesse futebol, fosse como se diz um ex-jogador, beleza, Marcelo Moreno, tchau. Mas tem futebol, é bom jogador, então pra mim merece ficar aqui e nos ajudar. Outra notícia aí, o Cruzeiro foi condenado aí a pagar 500 mil, aí com multas e tudo mais, para o zagueiro Kaká. Lembrando que teve aquela, pra mim, sacanagem da diretoria do Cruzeiro. O Kaká mesmo se abriu. Diz que combinou, o Cruzeiro, como se diz, ele poderia ter saído de graça, foi vendido, o Cruzeiro pegou o dinheiro, era só repassar para o cara e ficar tudo quitado. O Cruzeiro não repassou a parte devida ao Kaká, mandou ele cobrar na justiça e agora tá aí. Então, triste, né? O cara, como se diz, tentou ajudar o Cruzeiro ainda e essa diretoria ainda fez essa sacanagem com ele. Muito triste. E, gente, falar sobre a SAF, e o advogado aí que tá à frente aí das coisas e tal, organizando, ele falou que a SAF só em abril, para vocês terem noção. Por isso que eu falo, o Cruzeiro não pode sentar na SAF, tem que buscar outras formas, recursos de buscar um dinheiro pra gente sair dessa, né? É com venda de jogadores, é patrocínio, é apostando muito na categoria de base, montando um time mais modesto, mesmo que os empresários vá pôr grana, um time modesto, mais eficiente, que funciona. Então, eu acho que
temos que ficar de olho ali, porque abril é muita coisa, já está praticamente meio do ano. E o Cruzeiro parece aí que já estão de acordo, já está acordando aí para pagar essa dívida na FIFA, pagar o transfer ban. Porque pagando esse transfer ban, as coisas, como se diz, né? Já organiza, o Cruzeiro pode registrar jogadores, né? Já contratou o Maicon, parece que o Petros aí tá bem, o Matheus do Ituano. Então assim, dá pra, como se diz, pagar isso aí, a gente ficar tranquilo trazendo uns jogadores. Eu acho que não precisa ficar trazendo só medalhão, igual o Petros é uma baita contratação, o Maicon também, se já tá aqui, é uma boa contratação. Ou falou de Manuel, falou de Hudson, falou de outros jogadores, mas a gente também pode buscar alguns destaques. Igual tem um jogador que eu ainda daria chance, o próprio Marcinho eu daria chance para ano que vem. O Cáceres para mim é um baita lateral. O Léo Santos para mim teria ficado. O Paulo aí que estão falando aí que ele pode sair. Erro, para mim é um melhor zagueiro que a gente tem a apostar nesse menino. Matheus Pereira, Kaique, Rafael Santos, Arthur zagueiro, Gustavo zagueiro, o atacante Vinícius Popó, dá chance pro Popos Eduardo, Marco Antônio. Então assim, tem uma galera boa pra gente dar oportunidade, trazendo aí uns 7 reforços pontuais. Eu acho que a gente resolve o problema. Passar o pente fino, né? Muitos aí que já estão dando linha. E falando no Paulo, teve um vídeo muito interessante do Paulo aí nas redes sociais, ele dando um apartamento pra mãe dele. Ó, Paulo, ó, parabéns, você é um jogadoraço, você vai fazer muito sucesso no futebol. A gente vê que você é diferenciado, por isso que eu cobro muito de você. Eu cobrava muito do Nonoca, do Lucas Ventura ter oportunidade. O Lucas Ventura teve a oportunidade, agarrou e não saiu mais do time. E eu cobro também a volta do Cássio, eu cobro mais oportunidade do Marcinho, pro Marco Antônio, pro Marcelo Moreno, porque são jogadores que eu sei que tem potencial e tem futebol para jogar no Cruzeiro. O próprio Léo Santos gostaria que ficasse, eu acho que tem futebol também. Mas, gente, esse Paulo é bom de bola. Paulo, Kaique, lateral esquerdo, Ageu, olho nessa meninada, Vitinho tá voltando Palmeiras, vão ajudar muito. E parabéns por ter dado esse presente para sua mãe, que ela merece, e toda a sua família, que você consiga conquistar muito mais ainda. E vai dar muitas alegrias para o torcedor do Cruzeiro. Eu vi falar aí da notícia que talvez poderia, né, ter um empréstimo, a troca, né, do Paulo com o Rômulo. Rômulo também já jogou aqui no Cruzeiro na categoria de base, naquela época era Rômulo, Maurício e Ederson. Aí o Cruzeiro não teve condições de... O Cruzeiro só comprou o Maurício, não comprou o Ederson acabou meio que saindo... Não, mentira, ele comprou o Ederson, só que ele não teve dinheiro para pagar os salários, aí o jogador acabou saindo de graça, né? E o outro é o Romo, que é um bom volante. Eu falei, gente, aposta nesse menino, arruma um empresário. Aí agora pode ter essa troca. Eu acho assim, quer trazer o Romo? Traga, mas o Paulo tem que ficar. E é isso aí, galera. Então, galera, encerrando mais um vídeo. Quem puder, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral, ativa o sininho aí. E até o próximo vídeo e avante, Cruzeiro!